Às vezes me pergunto se a vida poderia ter sido diferente se meu pai não tivesse nos deixado tão cedo. Naquele dia de primavera, quando ele faleceu, eu ainda era uma criança, com apenas 6 anos de idade. Mas a lembrança daquele momento é tão vívida que parece que aconteceu ontem. Lembro-me de como, naquela mesma manhã, ele estava fazendo suas famosas panquecas. Não eram apenas panquecas, eram obras-primas. Todas as vezes, ele conseguia moldá-los em rostos, não apenas em círculos redondos. Ele ria enquanto me mostrava sua mais recente obra-prima culinária, e eu não pude deixar de sorrir. Enquanto isso, mamãe estava arrumando a mesa, cantarolando uma melodia que não consigo mais lembrar. O mundo inteiro, cheio do aroma de panquecas frescas, parecia tão aconchegante e familiar, como se pudesse durar para sempre. Papai sempre me chamava para ajudar. Vana, princesa, venha ajudar seu velho a virar essas maravilhas. E eu corria para a cozinha, deixando meu coelhinho de pelúcia favorito no sofá. Não importa quantos anos eu tenha, sempre me lembrarei de como aqueles momentos foram tão importantes, tão alegres. Mas tudo mudou em um instante. Quando corri até ele, de repente ele apertou o peito, o rosto contorcido de dor. A espátula caiu no chão com um barulho agudo, e tudo o que pude ver foi seu olhar, cheio de medo e dor. Depois, vieram luzes borradas, sirenes piscando e gritos. De repente, tudo se tornou estranho e aterrorizante. A ambulância, os longos corredores do hospital e depois os gritos inesquecíveis da minha mãe. Meu pai se foi, deixando-nos nesta casa enorme que instantaneamente me senti tão vazio e frio. Depois disso, minha mãe lutou para se recompor. Ela chorou, mas acabou conhecendo David. Ele era tão diferente, com olhos gentis e um sorriso gentil que despertou algo como arrependimento em mim, embora eu não conseguisse entender exatamente o porquê. Ele foi doce o suficiente para se tornar parte de nossas vidas. Eles se casaram 1 ano depois e David foi morar conosco. Tentei me acostumar com sua presença, com seu novo papel em nossas vidas, mas não foi fácil. Então, mamãe me surpreendeu novamente. Ela estava grávida. Naquele momento, mal conseguia esconder minhas emoções: surpresa, preocupação e confusão. Eu tinha apenas 8 anos e agora ia ter outra criança, uma nova pessoa em nossa casa. Ignácio, a quem eu deveria amar e cuidar, nasceu quando eu tinha 8 anos. Com a chegada dele, senti que uma realidade completamente diferente começou em nossas vidas. Mamãe deixou o emprego para se tornar dona de casa. Ela disse que Ignácio precisava dela. Lembro-me de como ela brilhou quando disse que agora eu seria uma irmã mais velha. Mas para mim, parecia uma perda, como se eu não fosse mais necessária como antes. Eu queria perguntar a ela: e os meus primeiros anos não eram igualmente importantes? Mas as palavras ficaram presas na minha garganta como pedras. Em vez disso, observei enquanto ela lentamente se perdia cuidando de Ignácio. Os olhos da mamãe não brilhavam mais como antes, e ela começou a me esquecer cada vez mais. Comecei a sentir esse vazio, esse abismo invisível entre nós. Ela se esqueceu de arrumar minhas merendas escolares, e quando eu a lembrava, ela distraidamente dizia: "Oh, desculpe, querida, eu fiquei tão envolvida com Ignácio." Dave percebeu o quanto isso me incomodava. Ele sempre se perguntava em voz alta se mamãe estava cometendo um erro ao se concentrar tanto em Ignácio. Ele se preocupou, mas suas palavras não conseguiram mudar a situação. À medida que Ignácio crescia, a tensão na casa aumentava. Comecei a sentir todo o amor e atenção que uma vez haviam sido direcionados para mim escapulirem. David tentou conversar com a mãe, explicando que ela não deveria se esquecer de mim, que ela tinha 2 filhos, não apenas um. Mas todas as vezes, a conversa terminava com a mesma resposta da mãe: "Ele ainda é tão pequeno, você não entende." Eu também era jovem. Como todos os adolescentes, eu acreditava que o mundo deveria girar em torno de mim, que meus problemas eram os mais importantes. Mas no momento em que murmurei algo baixinho, já era tarde demais. Ninguém me ouviu. E talvez eu nunca seja capaz de explicar o quão profundamente fui magoado por aquelas palavras inéditas.
Havia tanta coisa em nossa casa, mas faltava a única coisa que eu mais precisava: atenção, envolvimento e cuidado. A situação atingiu seu ápice quando David sugeriu inscrever Ignácio na Little League Baseball. Eu estava sentado na escada, encarando o meu dever de casa, sem saber o que estava fazendo. Eu podia ouvir o argumento deles na cozinha. Palavras voando como pedras afiadas, cortando o ar. Não! A voz da mãe era penetrante, cheia de ansiedade. Você sabe o quão perigoso é o beisebol? Ele poderia ser atingido por uma bola ou torcer o tornozelo. Pelo amor de Deus, Sarah, você precisa entender que ele ainda é uma criança e você não pode protegê-lo de tudo. Ele precisa experimentar a vida, respondeu David, com a voz suave, mas firme. Você não pode trancá-lo. Mamãe se recusou a ceder. Em vez de concordar com David, ela inscreveu Ignácio para aulas de arte no centro comunitário, esperando que fosse mais seguro. Ainda me lembro de como Ignácio estava sentado ali, olhando para uma folha de papel em branco com tanto desespero que não pude deixar de sentir pena dele. Arrastava o pincel pelo papel, seus movimentos sem rumo e desinteressados. Enquanto outras crianças criavam arte com entusiasmo, ele apenas ficava sentado como se nem estivesse presente. Depois de 3 aulas, ele desistiu e a mãe, como sempre, culpou a professora, dizendo que não entendiam o espírito criativo de Ignácio. Enquanto isso, David começou a passar mais tempo comigo. Talvez fosse sua maneira de equilibrar tudo o que estava acontecendo ao nosso redor. Ou talvez ele apenas tenha visto a faísca em meus olhos que eu precisava tão desesperadamente de alguém para reconhecer. Ele me levava para aulas de karatê 3 vezes por semana, sentava perto e me animava, mesmo que eu gritasse mais alto do que todos os outros pais quando ganhei meu próximo cinturão. Minhas conquistas se tornaram seu orgulho e, pela primeira vez em muito tempo, me senti desejada, importante para alguém. Ele me deu o que eu não conseguia da minha mãe: atenção e reconhecimento. Mas enquanto eu florescia, recebendo o que há muito me faltava, Ignácio se tornava cada vez mais difícil. Seu quarto era um desastre completo. Brinquedos, roupas e livros estavam espalhados por toda parte. E mamãe simplesmente se voltava para mim com um olhar que parecia me culpar por sua bagunça, como se eu fosse responsável por seu caos e precisasse limpá-lo. Eu temo a ideia de Ivana se tornar um servo e arrumar o quarto de Ignácio, disse ela certa vez. Mas Davi, ao ouvir isso, perdeu a paciência. Ela não é empregada dele, Sarah. Ele precisa aprender a limpar depois de si mesmo. Mamãe não conseguiu se conter e imediatamente disparou. Você a ama mais do que seu próprio filho. Como tratar Ignácio dessa forma? Eu vi o rosto de Davy escurecer, toda a luta drenada dele. Ele olhou para mim com tanta tristeza, tanta culpa, que ficou difícil para mim respirar. Ele levantou as mãos em rendição e disse baixinho: Tudo bem, tudo bem. Do seu jeito. A partir daí, Davi parou de discutir com a mãe sobre Ignácio. Ele não interferia mais na dinâmica deles, mas o olhar que ele me dava naquele momento dizia tudo. Ele não tinha desistido de mim, mesmo que tivesse desistido de lutar contra a mãe. Foi um pequeno consolo, mas às vezes pequenos confortos são tudo o que podemos nos apegar. O dia da formatura foi agridoce. Eu estava de boné e bata, examinando a multidão em busca dos rostos dos meus pais. Eu vi David, seu rosto estava radiante de orgulho, seus olhos brilhando, e eu sabia que ele estava feliz por mim, como se eu fosse sua própria filha. Mamãe também estava lá, mas sua atenção estava totalmente consumida pelo telefone. Ela ficava checando, provavelmente mandando mensagens para a babá de Ignácio. Foi difícil, mas eu já tinha me acostumado. Mais tarde naquela noite, David me chamou para seu escritório. Ele tinha folhetos da faculdade espalhados diante dele. Você pode ir aonde quiser, Vanna, disse. O mundo está aberto para você. Mas antes que eu pudesse responder, mamãe invadiu a sala como um redemoinho. Você não pode estar falando sério, exclamou. Precisamos economizar dinheiro para o futuro do Ignácio. Ele vai precisar mais do que ela. O rosto de David endureceu. Seus olhos escureceram
e vi aquela expressão familiar que conhecia ao longo dos anos. Ele olhou para a mãe e disse: Isso não está em discussão, Sarah. Já tomei minha decisão, escutei suas palavras, tentando discernir qualquer sinceridade, qualquer chance de ele ainda considerar as necessidades de Ignácio. Mas as tentativas de Davi de ajudar Ignácio haviam sido ofuscadas pela decepção que agora coloria cada palavra que ele falava. Ele estava cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sua voz carregava o peso da desesperança, do tipo que vem de tentar consertar algo que outra pessoa se recusa a abordar. Ele provavelmente só precisa de apoio, eu disse, embora eu realmente não acreditasse nas minhas próprias palavras. Eu queria que o Ignácio fosse diferente, mas sabia que era impossível. Ele não era a pessoa que conhecíamos um dia. O silêncio à mesa era pesado. Eu sabia que minhas palavras não poderiam apagar os anos que Ignácio passou protegido por sua própria indulgência, protegido pela mãe da realidade. Mas, no fundo, eu esperava que, se ele pudesse apenas ver minha vida, meu pequeno apartamento de 1 quarto, que se tornara meu mundo, talvez ele pudesse mudar sua perspectiva, mesmo que um pouco. Mas ficou claro que eu não tinha as palavras mágicas para acordá-lo. Você está certa, Vanna, disse David finalmente, pousando o garfo. Ele não quer mudar, mas não posso desistir dele. Eu simplesmente não posso. Eu balancei a cabeça, entendendo que ele, como eu, estava em uma encruzilhada. Ambos sabíamos que Ignácio havia escolhido seu caminho e não tínhamos o direito de forçá-lo a outro. No entanto, David não podia deixar de cuidar dele. E eu ainda sentia o peso da luta fútil da qual fizera parte, mas nunca poderia vencer. A conversa voltou para minha nova casa, mas sua leveza foi ofuscada pela tensão tácita entre nós. Nós dois estávamos amarrados ao passado, aqueles anos tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Você fez tudo o que podia, David, eu finalmente disse. A culpa não é sua. Ele balançou a cabeça e notei um novo vinco se formando em sua testa. Por mais que tentasse, não conseguia se livrar da culpa. Não parece assim, Vanna, disse ele baixinho. Sua mãe acha que não devemos interferir na vida dele, que talvez todos os nossos esforços só tenham piorado as coisas. Talvez ele só precise de tempo para descobrir por conta própria. Mas não consigo parar de pensar que talvez, em algum momento, as coisas pudessem ter sido diferentes. Não sabia como responder. Eu também senti que as coisas poderiam ter sido diferentes uma vez. Mas agora, à distância, nós dois nos deparamos com a realidade de Ignácio. Alguém que não sabia o que significava assumir a responsabilidade por sua vida. Eu tenho um plano, disse David, trazendo o foco de volta para minha nova casa. Você pode convidá-lo quando ele estiver pronto. Talvez isso mude alguma coisa. Senti uma dor crescente no meu peito. Não imaginava que ele iria querer me visitar. Ele se sentia tão distante, como uma névoa que envolvia as memórias de nossa infância. Mas concordei mesmo assim. Tudo bem, eu disse. Vou tentar. Naquela noite, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava em uma encruzilhada. Todos nós, como fizemos por tantos anos, continuamos tentando, mas tudo o que levou foi a solidão. Eu a ouvia atentamente, mas era difícil de acreditar. A conversa parecia um retorno tão esperado ao passado, e ainda assim estranhamente desconectado da realidade. Minha mãe, que antes era tão cheia de energia e determinação, agora parecia desamparada, desgastada pela luta constante. Lembrei-me dela em sua juventude, uma mulher impecável, sempre se esforçando para manter a ordem perfeita e colocando sua família em primeiro lugar. Mas agora, diante de mim, estava sentada uma versão caída dela, com rugas não apenas da idade, mas de profunda decepção. Não era a mesma pessoa que costumava me repreender por cada passo em falso, por cada reclamação. Olhei para ela e não conseguia entender quando essa transformação tinha acontecido. Mãe, você precisa se cuidar melhor, eu disse, engolindo minha crescente frustração. Você não pode simplesmente desistir. Ela assentiu, silenciosamente, mas seu olhar estava vazio, como se ela tivesse aceitado seu destino por muito tempo e agora estivesse apenas esperando para ver o que aconteceria a seguir.
Não foi apenas derrota. Foi uma vida inteira perdida para tentar manter tudo e todos à tona até que suas próprias forças secassem. E Ignácio? Ele está fazendo alguma coisa? Perguntei de novo, embora já soubesse que a resposta seria igualmente decepcionante. Mamãe cruzou os braços sobre o colo novamente, os dedos remexendo nervosamente com o tecido da saia. Notei seu rosto apertar, como se estivesse tentando esconder seu constrangimento. Ele está procurando emprego, disse ela, com a voz baixa, sem qualquer convicção em suas próprias palavras. Mas a culpa não é dele, Vanna. Ele está passando por um momento difícil. Senti uma onda de irritação aumentando. Eu não precisava de explicações. Eu já tinha ouvido todas elas antes, quando Ignácio era adolescente, quando ele não tinha disciplina e fugia da responsabilidade. Mas agora, aos 20 anos, ele ainda estava demorando em sua realidade virtual, evitando o mundo real que estava desmoronando ao seu redor. Não havia realmente nada para ele, além de seus brinquedos e seus amigos, com quem ele bebia e festejava? Eu não entendo como você pode tolerar isso, eu disse, incapaz de esconder minha raiva. Você diz que ele está lutando. Mas lutando com o quê? Que ele não consegue encontrar um emprego, ou que ele não quer? Mamãe parecia despreparada para minha agressão aberta. Ela baixou os olhos por um momento, depois olhou para mim, seu olhar tingido de exaustão e desamparo. Você não entende, Vanna. É complicado. Você não vê como ele está mudando. Encostei-me no sofá, tentando me acalmar. Cada palavra dela parecia uma desculpa, e eu sabia que, aos seus olhos, eu era quem a julgava, embora isso não fosse inteiramente verdade. Eu não estava julgando ela, eu estava julgando o que tinha acontecido com a nossa família. Antes éramos uma unidade forte, mas agora eu estava sentado aqui nesta casa velha, onde tudo parecia estar desaparecendo e desmoronando, tentando descobrir onde tínhamos errado, onde estavam os momentos em que as coisas poderiam ter sido diferentes. Você pode tentar justificar o quanto quiser, mãe, mas eu não posso aceitar, eu disse baixinho. Você sabe tão bem quanto eu que Ignácio não está mudando, mas você continua dando desculpas para ele. Por quê? Por que você continua fazendo isso? Mamãe não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ela sabia que eu estava certo, mas como sempre, preferiu acreditar nas próprias desculpas porque era mais fácil assim. No momento em que Bianca, sem sequer olhar para mim, rasgou o saco de biscoitos com um floreio, senti algo frio e afiado, como uma faca gelada, perfurar profundamente dentro de mim. Um sentimento misto de perplexidade e irritação encheu cada centímetro do meu ser. Não foi apenas surpresa que Ignácio, que parecia totalmente absorto em seus jogos e intermináveis entrevistas de emprego, trouxesse isso, mulher em nossa casa. Não, era algo mais, algo indescritível naquele momento. Ele não tinha acabado de trazê-la a ele, a desfilou como um distintivo de orgulho, como uma espécie de realização. Dei um passo para trás, meu olhar captando o papel de parede descascado e aquele amassado familiar no teto. Uma lembrança dos dias em que David cuidara desta casa como se fosse sua fortaleza. Tudo ao meu redor parecia estranho, como se eu estivesse em um espaço onde a ordem e a harmonia não existiam mais. Bianca, esparramada no chão, era a personificação desse caos, com sua maquiagem pesada e roupas justas que pareciam projetadas para gritar seu valor para todos ao seu redor, mas não mostrando nenhum respeito por ninguém. Você prometeu que encontraria um emprego, Ignácio. Eu disse, dirigindo-me à sua figura indiferente, que era um mero pano de fundo para essa cena. Seu rosto estava meio escondido de mim, e eu senti como se mal pudesse vê-lo. Foi uma sensação estranha estar, tão perto do meu irmão, mas senti um abismo intransponível entre nós. Ele não respondeu, apenas deu um aceno preguiçoso e continuou batendo no telefone. Bianca parecia fascinada por suas ações, como se todo o seu mundo girasse em torno da tela. Senti uma onda de desespero tomar conta de mim. Eram pessoas que eu conhecia, mas haviam perdido toda a conexão com quem já foram. Minha mão instintivamente cerrou em punho, mas eu me segurei. Em vez de continuar lutando contra a cena diante de mim,
Me forcei a encarar a realidade. Como chegamos até aqui? Como uma família, antes cheia de cuidados, se tornou tão vazia e sem alma? Percebi que não haveria resposta, embora a dor dessas perguntas se infiltrasse em cada fibra do meu ser. Você vai fazer alguma coisa? Perguntei a Ignácio, mas novamente minhas palavras pareciam desaparecer no vazio, não alcançando sua consciência. Ele já estava absorto em um novo nível de seu jogo, e antes que eu pudesse terminar minha frase, ele murmurou algo baixinho e voltou ao que estava fazendo. Virei-me para minha mãe, que observava silenciosamente o caos, como sempre fazia, tentando ignorá-lo. Ela parecia cansada, seus olhos desprovidos da determinação que antes mantinham, agora refletindo apenas desamparo. Ela se sentou no canto, mascarando suas emoções, mas eu sabia que ela estava plenamente consciente de que tudo isso era sua responsabilidade. Como eu, ela estava presa nesse ciclo sem fim. Mas ao contrário de mim, ela não conseguia seguir em frente. Mãe, como você pode tolerar isso? Perguntei calmamente, embora minha voz carregasse não apenas raiva, mas também dor. Ele não trabalha, não procura emprego e você apenas aceita. Por que você ainda o deixa sentar aqui enquanto tudo está desmoronando? Ela olhou para mim e, em seu olhar, vi a mesma exaustão que a atormentava há anos. Seus ombros cederam sob o peso da responsabilidade, e seus olhos mantiveram um vazio, como se ela tivesse parado há muito tempo de esperar por uma mudança. Não há nada que eu possa fazer, Vanna, disse ela suavemente, quase impotente. Fiz tudo o que podia. Suspirei e, sem saber mais o que dizer, saí. O ar noturno era fresco, refrescante contra o meu rosto, mas toda a atenção da noite, todas as tentativas de dar sentido ao que havia acontecido com a casa, onde uma vez me senti seguro, permaneceram comigo. Esta casa, como toda a minha vida, tinha sido consumida pelo caos crescente. Respirei fundo e olhei para este fragmento da minha vida, outrora tão perto do meu coração, agora estranho e irreconhecível. Eu estava no corredor vazio, incapaz de me mover, quando uma risada alta e zombeteira de Bianca ecoou atrás de mim. Aquela risada, crua e impiedosa como um espinho venenoso, parecia perfurar meus ombros, fazendo-os tremer. Seus ecos reverberaram em meus ouvidos, mesmo quando meus pés começaram a se mover pelo chão frio, me afastando do que acabara de testemunhar. A porta se fechou com um som que parecia ressoar no espaço, um eco que combinava com a dor no meu coração. Era uma sensação estranha, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado de repente. Tudo o que eu sabia, tudo em que confiava, tivesse desmoronado com um estrondo oco, deixando apenas ruínas. Não foi uma virada inesperada. Eu suspeitava que algo estava errado há muito tempo. Mas nunca pensei que doeria tanto. Eu esperava isso do Ignácio, mas não da minha mãe. Ela, em essência, havia se tornado uma estranha, assim como todos os outros que eu já amei. Senti novamente o peso de suas palavras, seu vazio e crueldade. Você nunca entendeu que ele é um parasita. Como uma faca no coração. Tudo o que eu tinha tentado fazer, todos esses anos passados ganhando seu amor, provando que eu era digno de estar perto dela, agora me sentia vazio e insignificante. Todos os sacrifícios, todos os esforços para ser uma boa filha, eles não significavam nada. Abalada, peguei minha bolsa e fui embora. Nem olhei para trás, para a casa que agora pertencia a Ignácio. Não, não era uma casa. Era uma caixa onde ela escondia suas mentiras e ambições. Eu não acreditava nela. Não podia acreditar que ela tinha feito isso. Mas algo em seus olhos, aquela expressão de fria indiferença quando ela me disse que nunca me amou tanto quanto Ignácio, me fez perceber que tudo o que eu pensava sobre mim mesma, tudo o que eu esperava ganhar dela, havia desaparecido. Meus passos soaram maçantes contra a rua vazia. A neblina, descendo repentinamente sobre a cidade, acrescentou um peso extra ao momento. Parei em uma esquina, sem saber o que fazer, para onde ir. Não tinha planos, nem direção. Tudo o que eu sabia era que não havia mais casa para mim. Essas duas pessoas que já foram minha família se tornaram estranhas.
Minha mãe, que me abandonara, e Ignácio, que sempre permanecera nas sombras de sua própria inação. E Bianca, com seu sorriso sinistro, agora se sentia como uma maldição que iria me assombrar. Seu triunfo foi minha derrota, sua felicidade minha dor. Fiquei sob a luz da rua e pensei: e agora? Para onde tudo isso levou? Tudo o que eu sabia, tudo o que eu acreditava, tinha sido destruído em um instante. Não conseguia mais pensar no que ficou para trás. Eu tive que seguir em frente, mas como? Olhei para as minhas mãos estavam vazias, como o meu olhar. Mas se eu tivesse suportado esses anos, poderia sobreviver a esse golpe também. Talvez agora fosse a hora de me reencontrar, de reconstruir minha vida sem olhar para trás, sem tentar agradar aqueles que nunca me entenderam. Dei um passo à frente e finalmente percebi: não podia mais deixar essas pessoas destruírem minha alma. A viagem de volta da casa da minha mãe foi um borrão. Não me lembro da viagem de 4 horas. Não me lembro de subir as escadas para o meu apartamento. Nem me lembro de sentar no sofá. Tudo o que eu sentia era um vazio. O silêncio que me cercava era ensurdecedor, como se o próprio universo tivesse se acalmado, esperando que eu voltasse para mim mesmo. Mas um pensamento, como um raio, perfurou minha mente. Meu olhar caiu no meu telefone e vi a transferência automática de dinheiro, $1.500 americanos por mês. Um ano. Um ano que não me lembrava, gasto com os outros. Meu dedo permaneceu por um momento sobre a tela, enquanto imagens passavam pela minha mente. Mãe, Ignácio, Bianca, todos esses anos, todos os meses, todas as transferências. A dívida que eu carregava de bom grado. Pesando tudo naquele momento, pressionei cancelar pagamento recorrente. Foi uma ação decisiva. Pequeno, mas tão significativo. Cortei aquele fio que me amarrava ao passado, um fio que sempre me pareceu um fardo. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho. Surpreendentemente, o dinheiro que eu não enviava mais não era uma carga pesada. Pelo contrário, tornou-se uma oportunidade. Comecei a explorar opções de investimento, procurando algo que pudesse mudar meu futuro. Agora, tive a chance de começar a economizar para minha própria casa. Nem um apartamento que eu pudesse alugar, nem um lugar onde eu sempre me sentisse um estranho. Não, agora eu podia pagar uma casa de verdade. Um mês depois de tomar essa decisão, mamãe ligou. Sem cumprimentos, sem perguntar como eu estava ou como as coisas estavam indo. Assim como continuávamos uma conversa sem interrupção. Não temos dinheiro, disse ela, com a voz tensa. Isso é um erro bancário? Não, respondi, surpreso com o quão calmo eu parecia. Cancelei as transferências. O silêncio na linha era avassalador. Eu podia ouvi-la respirar fundo, preparando-se para explodir. Como você ousa? Depois de tudo que fiz por você, você se recusa a ajudar? Eu mal conseguia segurar uma risada. Tudo o que ela tinha feito por mim? Quantos anos eu havia passado tentando ganhar sua atenção, sua aprovação, e aqui estava ela novamente, apresentando-a como seu sacrifício. Um sacrifício que ela nunca me pediu. Você esqueceu? Mamãe continuou, sua voz agora tingida de raiva e desespero. Ignácio e Bianca precisam desse dinheiro. Eles estão planejando férias. Ah, sério! Eu a interrompi, nem tentando esconder meu sarcasmo. Ignácio precisa de uma pausa dos videogames e da cerveja? Parecia que eu finalmente conseguia respirar, como depois de prender a respiração por tanto tempo. Mamãe, que sempre dava desculpas para Ignácio, agora estava tentando me culpar por seus problemas. Você só está com ciúmes porque eu deixei tudo para ele. Você estragou tudo para mim. Suas palavras perderam o poder. Eu, como alguém parado em um penhasco, sentia uma leveza. A cada palavra. Mais leve porque eu finalmente tinha parado de temer sua raiva, suas manipulações. Este era o ponto de ruptura que eu estava esperando, mesmo que eu não tivesse percebido completamente até então. Adeus, mãe, eu disse. Não me ligue de novo. Não esperei resposta. Apertei bloquear e parei de ouvir. Mas não parou por aí. Nas semanas que se seguiram, mensagens, ligações, comentários nas redes sociais inundaram. Tudo a partir do mesmo roteiro antigo. Mamãe chorou,
Me culpou por destruir a família. Ignácio enviou mensagens agressivas explicando como eu estava privando-os de apoio. A criatividade deles não conhecia limites, mas eu permaneci impassível. Eu não estava com raiva. Não me senti culpada. Não sentia que lhes devia nada. Aqueles $1.500 que eu não mandava mais não eram só poupança. Eram o meu dinheiro, minha liberdade, minha chance de construir uma vida que não dependesse mais deles. O tempo passou. Finalmente consegui comprar minha própria casa. Não me lembro quando me senti em casa pela primeira vez. Na minha própria casa. Aquele momento em que você percebe que não deve mais a ninguém, em que pode viver de acordo com suas próprias regras. Comecei a dormir em paz. David teria ficado orgulhoso de mim. Sim, ele teria ficado orgulhoso. Orgulhoso de como encontrei forças para me manter sozinho, para deixar de ser vítima de suas manipulações. Um dia, ao passar por um canteiro de obras, vi uma placa de pedido de socorro. Por um momento, pensei em tirar uma foto e mandar para o Ignácio, como antes. Mas agora apenas sorri e continuei andando. Isso não era mais problema meu. Eu não ia mais fazer parte do mundo deles. A liberdade foi minha recompensa.